Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre databases e esquemas. Os databases normalmente eles são os maiores objetos do banco de dados, até porque dentro de um database existirão diversos objetos, sendo eles tabelas, funções, índices e etc. Então normalmente um database ele é o maior objeto do banco de dados. No caso, quando nós instalamos o Postgres, nós fizemos a instalação de um cluster e esse cluster possuía três bancos de dados que foram instalados assim que o cluster foi criado. São eles o Postgres, o template 0 e o template 1. Então, nós sabemos que um cluster pode possuir diversos bancos de dados. Tá? Outra informação interessante sobre os databases é que eles são completamente independentes entre si. Então, todos os objetos têm as suas próprias permissões e eles não se enxergam. Um database não tem poder de enxergar um outro database. E é a forma ideal de se separar as aplicações que são completamente distintas. No Postgres existem extensões que fazem com que um database seja visto por outro, mas o Postgres nativamente, na sua forma nativa, não permite que você visualize, que você tenha bancos de dados dependentes. Então, vamos falar mais sobre banco de dados. Para nós criarmos um banco de dados, basta executar um comando create database. Caso eu tenha dúvida, eu posso dar um /h create database e ele vai trazer as informações a respeito dos dados, dos parâmetros que eu posso adicionar no meu create database. Quando eu crio um database, normalmente ele tem um dono. O dono é quem criou. Ou eu posso, através do owner, apontar para um outro usuário. Então eu posso criar um database, vou chamar um database aqui, por exemplo, de teste2 e falar que o dono dele seria, por exemplo, o usuário Vinícius. Então, a partir desse momento, o banco de dados teste2 tem como dono o usuário Vinícius, além de poder dar diversas outras opções na hora de fazer a criação do meu database. Beleza? Um comando bastante interessante que pode ser usado para definir a quantidade limite de acessos pelo database é o connection limit, onde eu defino qual é o limite máximo de conexões para aquele database. Beleza? Bom, agora que nós falamos aí sobre os databases, para que a gente faça a exclusão de um database, eu posso executar o comando drop database e o nome do database. Dessa forma, ele vai excluir o database. Beleza? Então, agora vamos falar aí sobre os esquemas. Os esquemas, eles têm como objetivo aí fazer subdivisões no nosso banco de dados. Normalmente, eles são comparados a diretórios, eles seriam equivalente a vários diretórios dentro de uma pasta. Então, dentro de uma pasta, eu teria, por exemplo, um diretório com as informações de RH ou um outro diretório com informações do financeiro. Isso seria os esquemas. E os esquemas não podem ser alinhados. Eu não posso ter um esquema dentro de outro esquema. Então, nós vamos visualizar os esquemas que nós temos atualmente. Dou um /n, ele vai mostrar para mim os esquemas que eu tenho. Atualmente, eu só tenho o esquema public. Se eu quisesse criar um esquema RH, dou um create esquema RH e um create esquema financeiro. Dessa forma, eu tenho dois esquemas criados. Beleza? Bom, se eu executar um /dt, ele vai trazer as informações a respeito das tabelas que existem dentro do esquema public. Então, se eu quiser trazer informações a respeito de um outro esquema, eu teria que apontar esse outro esquema. Então, nós vamos criar aqui uma tabela, create table RH test. Criar uma tabelazinha simples aqui, primary key. Criei. E agora eu vou criar uma outra apontando para o esquema que eu criei. Então, eu criei duas tabelas. Uma dela dentro do esquema public, chamada RH test, e uma outra dentro do esquema RH. Para eu acessar esse esquema, eu posso dar um set esquema e o nome do esquema. Feito isso, eu consigo visualizar a tabela que eu acabei de criar. Umas informações interessantes a respeito dos esquemas são: quais são as suas finalidades práticas? Normalmente, separar objetos de aplicações distintas utilizadas apenas em um banco de dados,
permitir a grupos de usuários de um banco de dados ter o mesmo acesso em ambos os esquemas, ou então organizar os objetos em grupos para o banco de dados com muitas tabelas. Então eu tenho um banco de dados com muitas tabelas, então às vezes eu preciso até criar tabelas com o mesmo nome, então eu posso separá-las por esquema. Se vocês observarem, eu tenho uma tabela chamada RH Test dentro do esquema Public e tenho uma tabela chamada RH Test dentro do esquema RH. Sempre que eu for me referir a essa tabela, eu preciso colocar o caminho completo. Então, se eu quisesse visualizar o conteúdo da tabela RH Test, eu poderia executar um select asterisco from rh.rhtest e ele faria o acesso à tabela que estaria dentro do meu esquema RH. Beleza? Então, essa é uma das formas de se fazer a criação de esquemas. Se eu quiser alterar também um objeto para que ele passe de um esquema para o outro, eu também consigo fazer isso. Então, se eu voltar aqui ao meu esquema public, vou acessar o meu esquema public. Dentro desse esquema public, eu tenho a tabela que eu dei o nome de tabela, então eu posso dar um alter table, nome da tabela, e dou um set esquema apontando para o RH. Feito isso, ele saiu aqui do esquema public e ele foi para o esquema RH, onde ele se encontra agora dentro de um novo esquema. Beleza? Lembrando que o esquema default do banco de dados é sempre o public. Então, se eu não definir um esquema para a minha tabela ou para o meu objeto, ele sempre vai ser colocado dentro de um esquema public. Beleza? E após a criação do esquema, sempre eu vou ser obrigado a me referir a ele com nomenclatura completa, ou seja, RH. O nome da tabela. Beleza, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre databases e esquemas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.